Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com muito respeito, né galera? Pois é, estamos de volta aqui, galera. De volta aqui ao nosso cenário, aqui para as nossas reuniões aqui diariamente, beleza? Sejam todos bem-vindos, como sempre, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações aí para você não perder nada aqui também. Vamos falar aí dessa viagem do Casares aí para os Estados Unidos, aí ele também vai para passar para a Europa. Que viagem é essa? Será que vem reforço, né? Vamos abordar um pouco disso aqui também. E o Luiz Gustavo aí decide renovar com o São Paulo aí por mais uma temporada, vamos falar um pouco disso aqui também. E o Eric, hein, sondado aí para voltar para o Ceará, muita repercussão, muitos comentários sobre isso aí também. O que eu apurei, vou passar aqui para vocês também, beleza, galera? E o São Paulo, gente, vai virar SAF mesmo? Será que o São Paulo tá para esse caminho da SAF? Inclusive o presidente aí do Conselho Deliberativo do São Paulo falou dessa questão aí também do São Paulo virar uma SAF, né? Esse está sendo o caminho do futebol. Então, vamos começar aqui já. Não esquece, senta o dedo aí no like, valeu, tamo junto, como sempre, vamos São Paulo. Não esquece de ativar o sininho. Primeiramente, começando com essa questão do Eric aí, galera, o que eu apurei é o seguinte, o Ceará, na janela, algum tempo atrás aí, até na janela passada, né, o Ceará ele fez uma consulta ali para o São Paulo, a questão do Eric. O que se fala lá dentro, internamente, é a demora pro Eric se adaptar ali ao São Paulo, aos treinadores, que ele é um jogador muito tímido, que se fala que ele é um jogador muito tímido, né? Então, o jogador demora um pouco mais para se adaptar. E certamente, né, galera, os empresários, o próprio jogador, às vezes comenta, né? Às vezes vai comentar ali também com outros clubes por onde passou. E aí surge o interesse do Ceará em repatriar o Eric, né, galera? Levar ele de volta lá para o Ceará, mas agora o São Paulo, ele tem contrato com o São Paulo, acho que até final de 2027 ou 28, se eu não me engano. E agora, se caso acontecesse uma negociação aí, seria por empréstimo, né? Ele talvez passar 6 meses ou uma temporada lá no Ceará. Gente, oficialmente não tem nada, o Ceará não fez proposta ali para o São Paulo. O que existe aí, sondagens do Ceará, e não só do Ceará, tá? De outros clubes também. Já que o Eric, quem vê de fora, encontra o quê? Vê um bom jogador, que se destacou muito bem na Série B pelo Ceará, só que encostado no São Paulo. O Eric é o tipo de jogador que ele entra, ele joga um jogo, daqui a pouco ele some 2, 3, não entra mais, daqui a pouco um outro entra 15 minutos, e é um jogador que a gente vê, que eu vejo pelo menos que seria interessante assim para jogo de segundo tempo, sabe? Porque ele é habilidoso, ele é rápido, o jogo pegado, eu acho que ele poderia funcionar bem. Só que o Eric não entra, né, galera? O Eric dificilmente também entra para o time do São Paulo, então por isso os times vão sondando. E agora, no final do ano, o São Paulo, que inclusive busca até fazer algumas trocas, o Eric pode ser aí, pode, né? Pode ser um jogador aí também que entre nesse pacote de trocas aí, como o próprio o diretor do São Paulo falou aí, Carlos Belmonte. O São Paulo, inclusive, busca trocas aí com alguns clubes que se interessarem por jogadores do São Paulo e o São Paulo, obviamente, se interessando por jogadores desses clubes, tá? Fica aí, comente aí o que vocês acham disso aí também, fica à vontade. Vamos falar aqui um pouco do Luiz Gustavo agora, que tomou a decisão de renovação, vai renovar por mais uma temporada. Para quem acompanha o canal aqui, sabe que a gente vem falando sempre, né, que o Luiz Gustavo, ele iria renovar, galera, que internamente era que ele renovasse por mais uma temporada. Inclusive, a decisão aí, pelo que a gente já está sabendo, pelo que inclusive está saindo na imprensa, o Luiz Gustavo decide ficar mais uma temporada no São Paulo, vai renovar até final de 2025, mas ele também quer saber da diretoria do São Paulo, o que vai ser feito, né? O São Paulo vai ter um time mais equilibrado, né? O São Paulo, será que não vai sofrer tanto como sofreu nessa temporada? O Luiz Gustavo, ele quer continuar no São Paulo, entre as partes, entre São Paulo e Luiz Gustavo aí, pelo jeito as conversas iniciais foram bem positivas, né? Na próxima semana aí, com o encerramento do campeonato, isso deve ser selado. E aí o São Paulo renova então com o Luiz Gustavo até final de 2025. O jogador tem vontade de continuar jogando, isso porque ele queria ver como ele ia chegar no final do Campeonato Brasileiro em condições físicas. E segundo ele, né, segundo até mesmo vejo torcedores falando, né, que ele deve renovar, deve continuar. Quero saber a tua opinião também sobre aí a renovação com o Luiz Gustavo. Fique à vontade aí para você comentar também. Lembrando que ainda não foi assinado, tá? O que tem a intenção dele de continuar e a intenção do São Paulo também. Então, eu acho que vai renovar, como a gente já vinha falando há algum tempo, beleza? Olha só, gente. O Casares viajou
Isso, o Casares viajando aí para os Estados Unidos, a gente fala, alguns falando que ele vai passar pela Europa, vai passar em Portugal, em alguns países, vai nos Estados Unidos. Pelo que eu pude ler da matéria é o seguinte, tá? O São Paulo vive dizendo, né, galera, buscando investidores. Isso aí a gente já viu em outros anos, inclusive quando o Casares logo assumiu a presidência, começou viagens ali para lá para Arábia Saudita, né? E aí começaram a vincular ele que ia trazer parcerias, que o São Paulo ia virar uma SAF. Não foi nada disso que aconteceu, mas ele, pelo menos algumas parcerias, sim, ele trouxe, né? Também aí para o São Paulo. E mais uma vez, o Casares aí está viajando aí para o exterior. E também o que eu vejo na matéria do GE é que é o seguinte, né? É sobre também reuniões da Libra, já que ele e o Landim, lá, o presidente do Flamengo, são os dois representantes da Libra aqui no Brasil. Então são os caras fortes aqui da Libra. Está viajando aí, né, para deter ali, para conseguir, né, para ver se consegue aí, que é o desejo, né, dos presidentes dos clubes, é formar uma liga no futuro, independente, né, da TV, de negociar só com uma TV tal, independente de CBF, não querem depender mais de uma organização como a CBF. Mas isso talvez vai demorar um pouquinho, talvez demore, talvez não, certeza, né? Já que eles fizeram um acordo aí também com a Libra para os próximos 5 anos, né, galera? Então, a ideia, né, a ideia dessa viagem, pelo que eu entendi, é exatamente isso, para trazer ali mais, além de captação, né, de recursos, ideias e buscar ideias aí para que o futebol brasileiro aí, o Casares como representante da Libra, no futuro aí também venha buscar, venha ser uma liga, como é na Premier League, por exemplo, né? Eu acho que o Brasil também deveria sim, eu acho que olhar para o mercado exterior aí na questão de campeonatos. Eu acho que organizar melhor o futebol brasileiro, galera. Eu acho que isso tem que ser mais organizado, cara. Uma coisa que se discute muito no futebol brasileiro é: deve ter fair play no futebol brasileiro? Por exemplo, o Flamengo começou a defender isso, o Palmeiras começou a defender isso, a Leila falando, né, o diretor do Flamengo também falando. Por quê? O que não pode ter é desgaste desenfreado, né? Desgaste não, gastos desenfreados. Né? Você vê, por exemplo, tem gente se incomodando aí com as contratações do Botafogo, tanto que vai gastar, o gastou e vai gastar. Tem gente que se incomoda também com o Corinthians, que deve, não paga ninguém e está contratando. Por exemplo, o Botafogo deve o São Paulo, não paga, vai lá e contrata. O Vasco deve o São Paulo, não paga, vai lá e contrata. O Atlético Mineiro, mesma coisa. Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade financeira, a austeridade financeira. Por que não? Acho que esses pontos são interessantes para o futebol brasileiro, gente. O que você acha? O futebol brasileiro deve ter fair play financeiro? Comenta, fica à vontade. Então, só para a gente encerrar então essa questão das viagens do Júlio Casares, aí se fala também da questão dele tá buscando reforços para o São Paulo. Se fala muito, né, de Portugal, de Porto, ali do Porto, de acertar lá com o Porto. Então, essa ideia também de viajar para o exterior e cuidar ali, olha só, hein, cuidar dos interesses da Libra, tem que cuidar também dos interesses do São Paulo. E nesses interesses aí, nessa viagem, pode aparecer aí reforço. Será que vem mesmo? Porque sempre que um presidente, um diretor, né, uma comitiva ali, os caras viajem para o exterior, pode ter aí, né, galera, quem sabe a perspectiva de algum reforço. Até porque precisa mesmo esse time do São Paulo, precisa de reforço e é urgente. A gente está cansado de falar. Precisa de lateral esquerdo, precisa de meio atacante. E aí a diretoria do São Paulo fala: ó, o Rafinha tá renovando, então a gente não vai contratar lateral direito. Pelo amor de Deus. É a ideia mais absurda, é a burrice ao extremo renovar com o Rafinha e não trazer um lateral direito. Não renovem com o Rafinha, diretoria. Pensem no São Paulo, não pense no jogador. O jogador, ok, enquanto ele está no São Paulo, tem que ter o máximo respeito, o jogador vai sair, tenha respeito por ele, admiração por ele, mas tem que produzir, tem que entregar resultado. Ele é um funcionário do clube, não é o clube que tem que trabalhar para o Rafinha. Não renovem com o Rafinha, ele é ex-jogador. Por favor, vai precisar em determinado momento, ano que vem, nós vamos precisar de lateral, o Rafinha não vai poder jogar. Daqui a pouco o Rafinha não dá conta do recado. A gente viu ontem contra o Grêmio o quanto não dá mais para o Rafinha. Mas enfim, não renovem com o Rafinha, é o recado que eu deixo para essa diretoria do São Paulo. Falando em diretoria, inclusive, deixa o like aí, galera, fortalece aí no like aí, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se você não é inscrito no canal, quiser se inscrever e acompanhar a gente também, tamo junto sempre, vamos São Paulo. Falando aí de diretoria, gente, olha só.
O presidente do Conselho Deliberativo aí, o Olten Aires, né? Ele que, inclusive, olha só, gente, ele é ali da diretoria ali do Conselho Consultivo do São Paulo, gente. São esses caras, essas pessoas que decidem o andamento do clube do São Paulo Futebol Clube. Só para vocês terem ideia, e aí o que, que acontece? Ele teve uma entrevista que ele participou lá com o Zanqueta, no blog do São Paulo, e foi perguntado sobre a questão de SAF. Inclusive, né, ele defende o modelo, sim, de SAF no São Paulo, no futuro, e aí ele comentar, teria que ser um investidor, uma SAF que não tome conta ali, né, de todo o São Paulo. O São Paulo tem que ser a sua maioria, o São Paulo tem que ter a maioria das ações. Gente, isso não vai acontecer, dessa forma não acontece. Por quê? Nenhum investidor, o cara não vai vir de fora para investir tantos bilhões num clube e deixar nas mãos de quem já toma conta hoje. Já está vendo que é ruim, que não funciona? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que chega um investidor, o John Textor, no São Paulo. Só imaginação, galera. Hipoteticamente aqui, vamos lá. O John Textor chega no São Paulo. Aí ele vai falar, vou investir 5 bilhões no São Paulo. Tá bom. E aí vocês acham que ele vai pegar o dinheiro e tá na mão do Casares, do Belmonte, do Outenhares, da galera toda da diretoria? O cara vai querer tomar conta do clube, assim como ele faz no Botafogo. Ó, por exemplo, a Leila Pereira, que é a investidora, patrocinadora, presidente do Palmeiras, é ela que toma conta de tudo. Foi assim com o Corinthians, quando fez parceria com a Rix Music, quem que lembra? Coloca o Kia Jorabichian. Gente, tá sendo as SAFs quem chega, e se tomar, obviamente, mais de 50%, se tiver mais de 50% ali das ações de um clube, ele vai ter a maioria ali, o poder de decisão. Então ninguém vai chegar, investir grana e deixar o São Paulo com a decisão, essas pessoas com a decisão. Quando eu falo essas pessoas, é a diretoria. O Conselho Consultivo do São Paulo, que é o conselho ali que está ali para analisar e decidir o andamento das coisas no São Paulo. Você sabe por quem é formado esse conselho consultivo? Quem decide as coisas? É Júlio Casares, ou tem Ares. Detalhe, ex-presidentes do São Paulo, ele é formado por ex-presidentes do São Paulo e também membros do Conselho Deliberativo, que já foram ali membros do Conselho Deliberativo. Então, gente, só para vocês entenderem, são as mesmas pessoas, cara. Não vai mudar, gente. É triste a gente falar isso, mas são eles que decidem, eles não querem o São Paulo virando uma SAF. Mas o São Paulo vai virar uma SAF um dia? Eu acredito que vai, de verdade, galera. Não é ser pessimista com o FDIC, que eu acho que é uma coisa que está andando muito devagar. Deve começar agora em janeiro, vai andar muito devagar e tem que estar muito certo. Em 5 anos, pô, para pagar 240 milhões de reais, 200 milhões de reais de juros. Tem clube aí que vende jogador por 500 milhões, 400, 300 milhões. A gente está fazendo esse plano, eu já falo desse FDIC, aí eu quero saber mais, vamos ver o que vai acontecer pela frente. Mas é triste a gente ver que o São Paulo hoje está nessa situação. E sim, na minha opinião, cara, na minha opinião, o São Paulo deveria virar uma SAF. Ah, mas o São Paulo vai andar com as próprias pernas? Não anda, não consegue. Quantos anos nós estamos andando com as próprias pernas? Depois que o São Paulo entrou no buraco, não sai mais, meu amigo. Eu sei que a gente tem contra o São Paulo virar uma SAF, mas calma lá. Não é SAF falida, não. Agora, logicamente, tem que ter um estudo quanto que o São Paulo vale. Quanto que investiriam de grana no São Paulo? Não é fazer uma SAF como fez a do Bahia, que é pouca grana, a SAF do Cruzeiro, aquela primeira do Ronaldo, aquela primeira do Vasco. Inclusive, agora, um dos grandões lá da Premier League, né? O magnata lá, os donos do petróleo, vai comprar o Vasco de novo. E agora os caras vêm forte de novo. Por quê? Eles entenderam, o Pedrinho lá também não é bobo, o presidente do Vasco. Os caras estão negociando, colocar o Vasco forte. E aí, quando se fala que o São Paulo vai voltar a ser forte, eu acredito que seja com uma SAF com investidor. E aí o Olten Aires, aí, o presidente do Conselho Deliberativo, ele fala: o São Paulo precisa estudar um modelo de SAF. Palavras dele, o São Paulo precisa estudar, o São Paulo precisa de investidores. Ele fala, gente, ele tá lá. E que, sim, eles podem mudar o rumo do São Paulo. O São Paulo não precisa ser comandado apenas por pessoas arcaicas, com aquele pensamento antigo, sabe? Só dever, não. A dívida só sobe, só cresce, galera. Então, na minha opinião, sim, o São Paulo precisa de investidores. O São Paulo precisa, sim, por que não pensar no futuro, virar uma SAF? Por que não separar o futebol
do clube social. Gente, o clube social agora, você viu o déficit do clube social? 5 milhões de reais. 5 milhões de reais de prejuízo no clube social, cara. Quantos milhares de sócios tem lá o São Paulo? O que acontece com esse clube que deve em todas as instâncias, que a grana some de tudo quanto é lugar? Então, na minha opinião, sim. Eu acho que o São Paulo, inclusive, galera, na minha opinião, acho que vai se salvar depois que virar uma SAF, que tiver um grande investidor. Se não virar uma SAF, mas tem que chegar a uma grande parceria. Para que o São Paulo volte também a ser grande assim e disputar de igual para os outros. Eu não vejo de verdade nos próximos 5 anos, pelo menos nos próximos 5 anos, o Flamengo quebrado, Palmeiras quebrado, Botafogo quebrado, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fortaleza, entre outros, né? Olha só para vocês verem, hoje esses clubes estão bem financeiramente. Você olha eles bem financeiramente. O Corinthians, que não está bem financeiramente, agora já está com um time melhor do que o nosso. Se você olhar para o time do Corinthians, compara para você ver, já é melhor do que o nosso. E olha que os caras estão no fundo do poço financeiramente. Então, eu acho que essa diretoria, esse miolo aí, mais uma vez, galera, repetitivo, eles têm que olhar para o São Paulo, não para o próprio umbigo. Quero saber a opinião de vocês também, comenta, fica à vontade para comentar. Vocês sabem que aqui é sempre Vamos São Paulo. Tamo junto, forte abraço. À noite a gente volta aí com mais um vídeo e lendo os comentários de vocês. Hoje, segunda-feira, dia da gente ler comentários também de vocês. Fique à vontade para comentar. Deixa aquele like, tamo junto. Vamos São Paulo.